O episódio de hoje ele é ainda mais especial, apesar de que não é aqueles episódios final de ano, de Natal, né, que o pessoal bota o especial no meio. Mas porque eu estou aqui com uma pessoa que é realmente fantástica, nos traz uma serenidade, uma tranquilidade, e ela eleva o nível de consciência de vários executivos no Brasil. E você vai entender tudo isso. Mas sabe o que tem de também especial? É que não é brasileira, né? Apesar de que fala muito bem. E aqui vem a primeira questão. Alguém que vem de língua espanhola pode estar 20 anos no Brasil como você, Rosina. A gente fala, você não é daqui? Agora, um brasileiro falando espanhol, ele até que enrola muitas vezes, né? Morando muito tempo. Rosina, veio do Uruguai, seja bem-vinda. E por que veio para o Brasil? Muito bom estar aqui. Eu agradeço muito de estar aqui com você. Sim. Ainda tem o sotaque, é inevitável. Olha, inclusive, quando eu vim para o Brasil e eu só falava português e só estava entre pessoas que falavam português, até que tinha menos sotaque. Mas na medida que foram vindo mais uruguaios e eu convivo mais, tudo volta, não tem jeito. E principalmente, sabe, aqueles momentos que você está em super insight e aí sai palavra em espanhol, expressão em espanhol. Ou quando eu fico brava com meus filhos, aí também. Sai em espanhol, sai... Né, e a convivência com o seu próprio pai, que o seu pai está no Brasil hoje, né? Sim, exatamente. E aí vira aquele dialeto uruguaio que ninguém entende. Sim. Aí vira uma mistura fantástica. E, bom, eu vim para o Brasil a convite do meu pai, na verdade. Ele fundou a empresa aí no Uruguai, trouxe para o Brasil. Eu estava na Europa, nada a ver, estava com meus cavalos, lindo, maravilhoso, fazendo hipismo. Pessoal, convite nada, tá? Se foi do pai, é livre, espontânea pressão. Sim, de fato foi. Mas foi assim, ele falou para mim, olha, eu quero que você venha para o Brasil, conheça a empresa e depois você volta. Eu estava morando na Itália nessa época e eu treinava junto com o Sebastiano Ducati, o filho do senhor Ducati das motos. E eles tinham essa questão da direção defensiva também, então meu pai pensou que a gente ia abrir a empresa lá na Itália. E isso foi o propósito, eu vim aqui para conhecer. Só que aí eu conheci meu marido também. Brasileiro. Brasileiro então, danado. E aí então fiquei. Isso foi no ano 2003. Então faz um tempo, já faz 20 anos que eu tento falar um português cada vez melhor. Rosina, você falava em cavalos, claro, eu conheço a sua história, mas quem está nos vendo, nos escutando, muitos não. Sim. Pessoal, essa fera aqui ao meu lado foi atleta de hipismo e andou com os melhores do mundo. De que maneira esse esporte que é pouco conhecido no Brasil, o brasileiro ele tem acesso, né, e aí eu estou falando da grande massa, quando chega a Olimpíadas, e ponto. Sim. Né, e ponto. De que maneira o hipismo te trouxe benefícios, Rosina, para a sua área profissional? Sim. O hipismo me trouxe benefícios desde sempre. Eu comecei a andar a cavalo com 5 anos. 5 anos. Eu ganhei um pônei que era bravíssimo, me esfregava contra os cantos. Nossa, era terrível. Montevidéu, isso? Sim, em Montevidéu. E aí comecei a andar, gostei e tal. Tinha um pouco de medo, comecei a saltar. E me tornei muito boa, né? A minha família sempre foi muito do esporte, a gente, até hoje, todos, né? O esporte, eu acho que faz parte dos nossos valores, inclusive. E me trouxe muitos benefícios, porque primeiro momento com você, o cavalo e a natureza, né? Eu acho que isso vale ouro. E só que eu, nesse processo todo, até muito nova, me dei conta que eu tinha muita dificuldade em vencer as provas, né? E aí foi... a primeira chave virou quando eu me dei conta que esse movimento era interno. Não era questões técnicas, não era questões do cavalo, não era nada de fora, era meu, né? E quem me guiou por esse caminho, inclusive, foi meu pai, né? Que sempre falava para mim, olha, você pode, é toda uma questão mental. E assim foi que eu decidi entender o que é que acontece, né? Isso muito nova, inclusive, né?
E aí comecei a meditar, e aí vem toda essa outra história que hoje continua, né, em tudo o que eu faço, né. A meditação entrou, se eu não me engano, por volta dos 12 anos de idade? 13 anos. 13 anos. 13 anos. 13 anos de idade, e entrou numa forma, como eu sempre falo, super desmistificada. Não era uma meditação buscando equilíbrio, paz, nada disso. Era foco. Era uma meditação ativa, buscando vencer as minhas dificuldades. Sabe, onde eu entrava em estado de relaxamento e visualizava tudo o que eu queria, né? Inclusive chegar na Europa, né? Que desde o Uruguai, nessa época de verdade, era bem difícil, porque não tinha celular, não tinha internet para eu falar, deixa eu ver como é que eu chego lá. Não era nada disso. Então, foi muita meditação, muita visualização e, né, as coisas acontecendo, né, as portas se abrindo. Então, essa foi talvez a minha primeira chave, sabe? Esse de dentro para fora que eu vivi na pele, né? Porque 2, 3 anos depois eu estava na Europa. Rosina, e olha que interessante, apesar de não praticar, mas eu vejo o hipismo com a seguinte lógica, muito parecido até com o meu esporte favorito, que é o jiu-jitsu. A gente treina em bandos, né? Em várias pessoas, porque você tem um técnico, tem quem lhe ajuda. E quando vocês, no esporte de vocês, ainda tem um animal, um cavalo, que também é cuidado por várias outras pessoas. Então tem toda uma logística também em função disso. Só que quando você entra na prova, é você e você. É você e você. Né? Você tem um adversário, no seu caso é o tempo, né? E entre outros detalhes, a depender da regra, no caso do jiu-jitsu você tem um adversário do outro lado, só que em grande parte isso é incontrolável. Com certeza, né? É pura estratégia, né? Exatamente. Sim. E muitas vezes a gente perde no tatame para a nossa própria cabeça. E quanto mais próximo que a gente vai no campeonato com relação ao que a gente treina, quanto mais parecido a minha luta é com relação ao modo como eu treino, melhor eu vou. Ou seja, sem inventar moda, sem inventar algo que eu não praticava. No hipismo eu vejo vocês também uma busca pela perfeição dentro dessa própria jogada. Quando dá o sinal... Sim, olha, dentro do hipismo, no controle. Sim, e dentro do hipismo tem coisas muito maravilhosas que requerem dessa conexão. A primeira é que você tem 30 segundos, tem 1 minuto. 1 minuto, basicamente, é o tempo de um percurso. 1 minuto. É 1 minuto. E é 1 minuto de pura incerteza, porque é um cavalo, né? Você não combina nada com ele. né? Você responde e se faz entender, né? Então, o trabalho, assim como no jiu-jitsu, o trabalho prévio, a sua preparação, a sua conexão, para você raciocinar bem nesses milissegundos, né? Para você poder aplicar tudo que você sabe, é essencial. Né? Rosina, e quando que foi a virada de chave? E aí, novamente, foi uma pressão em casa? Ou tipo, caramba, não dá para eu continuar aqui, em termos de não vou ser esportista profissional por muitos anos, e agora eu tenho que fazer outra coisa. Foi uma dor, ou seja, no sentido negativo, ou foi uma virada de chave positiva? Porque eu cheguei a um momento da minha vida que eu falei assim, não serei jogador de futebol, por exemplo. Sim. Né? E depois eu fui muito pro surf, né? Tanto é que morei meio ano no Havaí, etc. E tal. Também chegou um momento, não serei o profissional que eu quero ser aqui. E eu nunca gostei de ser mediano em nada. E ali foi um clique no sentido de, agora de vez eu tenho que ir para os meus estudos. Sempre era um cara ultra dedicado, CDF, como a gente chama no Brasil, mas ali realmente foram uma das viradas que eu tive na minha carreira. Quando foi a sua? Sim, para mim foi realmente esse convite do meu pai veio num momento que era determinante, né? Ou eu seguia realmente essa carreira, mas sem todo o investimento que se requer para estar nesse nível. Então eu sempre estava treinando os melhores cavalos dos outros, né? Então eu estava assim com Nelson Pessoa, com Rodrigo Pessoa, com Doda e naquela época
a Tino Nassis, esse era o meu mundo, mas não era meu mundo, entende? Então eu estava lá porque eu tinha muita condição técnica, mas não tinha 5 milhões de euros para investir num cavalo. Então 5 milhões? Ah, sim, é por aí, né? Sim, não, mas isso você está falando da dúzia de cavalos. Não, não. não. Não, isso aí deve ser um caminhão um caminhão indo para Barretos, tipo, cheio de cavalo. Não. Cavalo? Um cavalo. Sim, esse era o nível. E o custo de uma manutenção mensal? Não quero. De alguém que vale 5 milhões. Eram miles por final de semana, né? Então, a minha decisão foi muito isso, ok? Eu estou aqui, eu tive o privilégio, tive a bênção de poder realizar o que eu queria, vivenciar. A experiência eu tive. Eu não tinha condição para falar, então tá, eu vou fazer disto a minha vida, porque eu não tinha esse investimento. Né? Então, o que acontece? É um esporte extremamente exigente, você está lá de domingo a domingo, né? De segunda a segunda, e fisicamente também é muito exigente, são muitas horas por dia, né? São 8 cavalos por dia, vamos supor, 8 horas de exercício. Então, colocando tudo isso na balança, era evidente que não era sustentável no tempo, né? Então, caiu super bem esse convite do meu pai e enfim, foi a decisão certa. É claro que doeu. Quando eu vim para cá, me lembro de eu falar para minha mãe, mãe, me leva, eu preciso cheirar um cavalo. Me leva em algum lugar onde eu possa sentir, e é incrível isso, né? Parece bobeira, mas de verdade me acontecia isso. E doeu um pouco. Só que logo em seguida, quando eu cheguei no Brasil, uma pessoa ficou sabendo que eu tinha treinado com Nelson Pessoa e ele falou, o Miguel Tsao, ele falou para mim, eu preciso que você dê aula para meu filho. Eu falei, Miguel, olha... Isso em São Paulo, na época? Em São José dos Campos. São José dos Campos já. Eu falei, olha, eu parei. Sabe, me doía até voltar se não fosse nesse nível, né? Porque é difícil, né? Não é por arrogância nem nada, mas que você está acostumado a um nível tão de tão profissional, tão alta performance, tão perfeito, com tanto investimento. Eu falei, não dá para eu voltar aqui de outro jeito. Mas ele insistiu muito e eu acabei falando, então tá, vou dar aula para seu filho. Conclusão. Dei aula para o filho, que na época tinha 12, 13 anos. Fiquei dando aula para ele. Foi campeão brasileiro. Olha, hoje, que espetacular. Este final de semana falou, Rosina, eu preciso que você venha, vamos ver os cavalos. Eu falando, Rodrigo, não sei se eu consigo voltar. Mas vira e mexe, ele está me chamando para voltar. Então, assim, foi outra etapa, também super bem sucedida, digamos, em termos de satisfação, de realização. E também, será que não é uma etapa agora para voltar, estar colada a esse esporte como uma preparadora mental, Rosina? Exatamente, está sendo isso. No passado você era alguém de referência, né, no esporte em si, ali na prática, né, no pulo, no salto e lá vai. Exato. Mas agora Rosina... né? Eu vejo um cheirinho de COB, né? de Comitê Olímpico Brasileiro, chamando essa fera aqui daqui a um tempo. Olha, sabe que se tornou muito isso, né? Até porque, evidentemente, em toda a passagem técnica também tinha isso, que foi a minha experiência, né? Foi bem... intenso para mim vencer essa parte interior. Não foi a única vez, mas foi no hipismo, no esporte, para mim foi super desafiador. Não foi que, eu entendi, realizei. Não. Era algo que me acompanhava muito. Então, quando eu estava ensinando para o Rodrigo, toda a parte técnica também, estava muito presente isso, sabe? Da importância, da importância de saber vencer. Da importância de você ter isso em mente, sim, né? Que talvez eu fui criada muito o importante é competir, mas não funciona tão bem se você toma isso como a verdade para o mundo competitivo, né? É importante competir, mas é importante ganhar. É importante. Aí, Rosina, você tocou num ponto que alinha muito com o que eu vinha numa discussão esse final de semana, em termos de uma formação que a gente acabou tendo em Alphaville. A gente vem de épocas de formação escolar, você se lembra muito bem disso,
que tinha as Olimpíadas internas, a disputa acirrada, e o primeiro lugar é o premiado. Né? O segundo e terceiro, a gente tem a famosa frase, ninguém lembra, e lá vai. Bom, quando a gente transporta isso para os colégios de hoje em dia, né, a geração Z e Alfa tendo um modelo de ensino, muitos deles, onde os professores, os gestores premiam todo mundo. Porque eu vejo muita gente falando que não querem causar os traumas que parte da geração Baby Boomer X e Y herdaram da maneira competitiva como foram tratados. E aí vem a questão. Será que esse é o modelo ideal, premiar todo mundo? Porque quando a gente vem para o meio profissional, e essas pessoas estão, o Z, a geração Z já está, pessoal entre 18 a 26 anos, né, já está inserido no mercado de trabalho. Geração Alfa está entrando agora, né, aquela geração que nasceu além de 2010, está fazendo 14 anos, está entrando como menor aprendiz nas empresas, consequentemente, estão inseridos agora num meio que muitas vezes não foram treinados. E o meio profissional, ele é voraz. Com certeza. Ele espanta, ele é competitivo. Sim. Né? E quem é premiado são os primeiros. É quem realmente tem condição de criar uma marca pessoal e corporativa para subir para o pódio. Com certeza. Né? E talvez o efeito vai ser muito ao contrário de querer premiar todo mundo. Então, hoje eu vejo que o modelo de ensino, em muitas das situações, está ainda longe do ideal, pelo seguinte fator, a gente ainda não tem um histórico de amostragem para dizer a consequência de querer premiar todo mundo, isso me preocupa. E um segundo aspecto é, como é que essas pessoas vão lidar com a derrota? Né? Ou de não ser premiado, porque vai acontecer no ambiente de carreira. E quando a gente vê que muitos profissionais não vão ser premiados e talvez não vão conseguir lidar com isso, qual a consequência quando eles forem elevados a esse nível de consciência que eles nunca enfrentaram? E aí eu vejo muitas instituições de ensino, muitos colégios adotando esse modelo premia todo mundo, não apenas como uma solução para tentar curar o que foi feito na geração daqueles professores, mas muitas vezes no sentido de não ter um gasto energético. Não gerar nenhum desconforto. Não gerar desconforto e ainda vou um pouco mais, no sentido de vai dar muito trabalho eu trabalhar com aquele indivíduo para ensiná-lo ou ensiná-la como lidar com a derrota. Sim. Porque tinha que ter uma Rosina lá na equipe. Né? Eu acho que essa questão de tentar proteger de alguma forma todo mundo, de não premiar um, então os outros ficam como sem atenção, a proposta, ao meu ver, não é a melhor. Não se resolve nada você premiando todo mundo, de fato, né, para a vida real. O que deve ser é ensinar os valores certos, sabe? Às vezes ganha, às vezes perde, tem muito de talento, tem muito de dedicação, tem muito de autoconhecimento e o desenvolvimento do ser humano como um todo. E isso não é só no esporte e não é só nas premiações, mas é no assunto total da diversidade, sabe? Está tudo bem ser diferente e todo mundo tem que ser respeitado, mas creio que até nas corporações o trabalho está sendo feito pela metade. Então, se busca resolver ou evitar os desconfortos que vêm de fora e não se busca fazer com que cada ser humano se sinta bem com si mesmo, esteja preparado para até quem discorda ou quem não aprova, ou sabe, que cada um seja plenamente quem quer ser e se autorresponsabilize por tudo o que quer realizar. Né? Então, acho que estamos fazendo um trabalho de fora para dentro. Na minha opinião, o trabalho deve ser de dentro para fora. E é só assim que a gente realmente está pronto para outro desafio. Sabe, também vejo muitas pessoas querendo sair muito rápido da dor. Sabe, tem que evitar a dor. Temos que sair, mas temos que aprender. Senão vamos voltar. Elevação do nível de consciência. Exatamente. Para, consequentemente, você gera um valor que antes você acreditava que até talvez não existisse. Sim. Gera um valor até para aquela situação ruim da dor, no sentido de, caramba, agora eu entendo a causa dela, a causa deste problema. Sim. Eu tenho objeções do porquê que eu não estou conseguindo combater essa dor, mas eu vou buscar uma solução.
E dentro disso, Rosina, fazendo esse link, e espetacular a sua fala, porque traz uma ponte ao que a gente vê hoje muitos executivos enfrentando no mercado de trabalho. Chegam aos 40, 50 anos, tem lá 20 anos, 25, 30 anos de carreira no lombo, tudo à volta, né? Muitas vezes muito bem estabelecido, moram naquele condomínio que queriam, estão lá no clube do golfe, jogam beach tênis, né? Tem tudo, estão inseridos nos clubes sociais que parece que aquela comunidade lhe fez chegar até ali. Sim. Só que de repente você começa a chegar em casa todo dia cansado sem ter percorrido uma maratona. Você começa simplesmente a se sentir decepcionado e muitas vezes não entende o porquê. E quando você vê, tem tudo à volta, mas um vazio enorme aqui dentro. E você trabalha diariamente com isso, sim, orientando profissionais. Qual é o maior problema que hoje chega, né, nos braços da Rosina para resolver? Sim, está muito ligado a isso. A maior parte das vezes eu trabalho com pessoas que são muito bem-sucedidas. É isso que você falou, de fora, mundo perfeito, mas e dentro? Então, isso acontece muito quando a pessoa, em função de cumprir com todas essas questões, esses objetivos, que muitas vezes são sociais, tem que, porque para ser feliz tem que, ou tem que fazer e chegar lá, e fazem isso desde uma desconexão. Essa é a questão. Quando a pessoa se perde, se desconecta um pouquinho da sua própria intimidade, começa a correr atrás, né, sem dar tempo para ouvir, para sentir o que está dentro, se torna muito prisioneiro dessas conquistas. Então, essas conquistas passam a ser cada vez maiores, porque nada satisfaz plenamente, né? Porque a pessoa se sente incompleta, independente de tudo quanto tiver. E é muito difícil sustentar todo esse de fora apenas desde o material. É necessário uma conexão espiritual. E não falo de religião, eu falo de ouvir o silêncio interior, sabe? De você estar com você, com sua alma, de você entender o que a sua alma está pedindo, está dizendo, né? Para onde você está indo, quem você é, né? Precisa do cuidado mental, porque somos cheios de estímulos todos os dias, né? Se você se descuidar, você já acorda e quando quer ver, já está respondendo, reagindo ao de fora. E se você só faz isso, você desconecta, naturalmente. Então, o último estágio disso é que o material ou não preenche ou não chega, né? Então, eu falo muito dentro das mentorias que, independente qual seja o desafio, a solução sempre é voltar para o equilíbrio espiritual, mental e físico. E sim, eu sou muito das conquistas, do sucesso, da prosperidade, eu super a favor, mas desde um crescimento interior. Porque vazio não vai se sustentar. E às vezes, o que acontece é, a pessoa chegou lá. Ok, chegou lá. A custo de quê? A custo de uma vida insatisfeita, sem saúde, desequilibrado total, né? Então, o sucesso é o nosso objetivo, desde o equilíbrio, né, interior. E quando a gente deixa apenas o externo influenciar e o nosso próprio silêncio e a nossa própria reflexão nos incomoda, não tem como a gente chegar no chamado estágio flow. Ou seja, e a nosso próprio máximo de estágio de consciência e a busca constante pela nossa própria excelência. Exato. Ressignificando o próprio estágio de silêncio. O quanto é bom eu estar comigo, mesmo porque se a gente pegar gráficos, né, em termos de mostrar como é que é a vida de um ser humano típico, seus últimos anos de vida, né, vai ser muito sozinho. Né? Em termos, não é apenas sozinho, em termos de, não, mas eu morri antes da minha companheira, eu morrerei antes da minha companheira, ou vice-versa, mas não é o sentido de estar sozinho sem ter alguém ao seu lado como cônjuge. Mas seus filhos vão ganhar modo independente, daqui a pouco seus netos também ganham a independência deles. A empresa já não paparica mais, o seu mercado já não lhe liga. E se você não souber conviver consigo, principalmente naquele terceiro, quarto ciclo profissional, aí vem uma
chamada pelotada na cabeça. Com certeza. Vem aquele vazio, aquela sensação de vazio, de precisar preencher com muitas coisas aí, né? Acontecem muitas coisas nesse momento se a pessoa não está bem com ela, né? E isso é algo que se constrói. A grande questão é que nada de fora pode te preencher isso. Isso só se preenche de dentro. Então, eu sempre falo, não entendo como, não vejo uma maneira de viver esse sucesso e esse equilíbrio se você não cuida disso. Da forma que você achar melhor. Mas você precisa cuidar. Ninguém de fora pode cuidar dessa sua alma, desse seu interior. Então, para alguns é o tempo que eles estão sozinhos fazendo um esporte, para outros é realmente a meditação, como é para mim, para outros pode ser até a oração, né? Mas de alguma maneira nós temos que cuidar desse interior. E a parte mental é necessário cuidar intencionalmente, porque somos bombardeados por muitos estímulos. Hoje o que mais tem é informação, mas nem sempre é informação que traz ou que tem uma raiz na verdade. Então esse discernimento também vem com esse autoconhecimento, sabe? Aquela voz que te diz, mas eu acho que não é por aí, sabe? Então para ouvir todo esse interior, precisamos de tempo. Precisamos querer ouvir, né? E o seu tempo. E muitas Exato. pessoas não descobrem isso. Elas acreditam que o tempo é aquilo que eles estabeleceram das 24 horas, e em termos de que eu tenho que seguir o que todo mundo já me define. Sim. Mas qual é o seu tempo? E qual é a sua pressa? E qual é a sede que você tem também para chegar lá? Sim. Eu digo, não tem nenhum problema você querer ficar no perfil mediano a sua vida inteira. Só não incomoda o resto, né, em termos de insatisfações Sim. constantes. Sim. E que o mundo conspirou para você ficar no perfil mediano durante toda a sua jornada profissional. Como diz até um autor internacional, aquela pegada, né? Ou seja, obstinado, ou não incomode os outros pelo fator de que você quer continuar mediano. Exato. E essa questão, eu acho que abre muita coisa para a gente falar. A primeira é que realmente se requer um desejo, né? Um desejo de realizar algo. E todos temos algo para realizar, mas muitas pessoas estão ainda adormecidas, né? E isso, ao longo do tempo, também gera um desconforto, uma frustração, né? Não importa o que seja, né? Não necessariamente tem que ser algo grandioso aos olhos do mundo, mas tem que ser aquilo que te preenche. Precisamos saber para onde estamos indo, o que nós estamos querendo realizar. E é só através desse desejo, né, que para quem de repente tem grandes desejos é mais evidente, porque é o desejo que te faz passar por cima de qualquer coisa, para ir além, né? Por exemplo, para mim, esse desejo de querer fazer hipismo com os melhores do mundo me fez superar coisas que, assim, são quase impensáveis. Eu sou ainda super apegada à minha família, sabe? Eu tenho saudade quando eu viajo, ligo 1000 vezes para meus filhos, para meus pais, para todo mundo. Mas eu fui lá, sozinha, sem celular, chorava todos os dias, ligava com moedinha até acabar, tudo isso. Mas eu desejo, tinha algo maior que me fazia, não, vamos. Eu me lembro de ligar e minha mãe falar, olha, se quiser volta, mas depois não vai poder ir de novo. Então, essa superação diária. Então, o desejo tem que estar. Agora, também tem muitas pessoas que ainda, por diferentes fatores, muitas vezes porque aprenderam assim, porque não tiveram a oportunidade de ter outro conhecimento, outra expansão de consciência, ainda acreditam que as coisas só acontecem de fora para dentro. Então, se sentem vítimas de verdade, não por vitimismo, não porque queira se fazer de vítima, mas se sente assim, sente que tem uma limitação. Isso é uma pena, porque em essência somos potencial infinito. Agora, temos que ter alguma pontinha de conhecimento para falar, é possível, e aí ir atrás. E a reforma é toda interior, né? Mas é possível. Eu sou das que acredita que tudo é possível. Somos dois, estamos alinhados dentro disso. E aqui vem uma outra questão, porque quando nós falamos em termos de elevar o seu próprio nível de consciência, tem um fator que é fundamental, que é a atitude. A pessoa tem que querer, né? Ela pode não saber como ainda, mas ela tem que querer. Ok, atitude. Mas existe um segundo passo,
que é alguém que monta uma estratégia dentro disso. E aqui vem a mentora, por exemplo, Rosina, né? Ou seja, é aquela pessoa que ela não é responsável pelo seu sucesso, mas te mostra o caminho. Te mostra o caminho. Sim. E aí é você que entra com a consistência, que é um terceiro fator. Dentro desse estrategista, inclusive, né, de aumento da sua consciência, há uma série de ferramentas dentro desse processo que se pode usar. E claro, a meditação é uma das ferramentas, né? A marca pessoal é uma ferramenta. Então, são várias ferramentas que podem você colocar dentro dessa sua caixinha. E quando quebra aquele seu carro, quanto mais ferramentas, desde que você saiba usar. Né, pode ser bacana. Sim. Só que quanto mais ferramentas, isso lhe dá também um maior peso para você carregar isso. Sim. No sentido de, caramba, se eu não estou consciente, por que eu estou carregando todo esse peso? E será que aquelas ferramentas elas são as ideais para me elevar a esse nível? Tudo isso um mentor ou uma mentora ideal pode solucionar, pode lhe indicar o caminho. E aqui vem a questão. Quais as ferramentas, Rosina, que alguém pode começar a buscar para essa elevação? Sim. Olha, evidentemente, sim, hoje, graças a Deus, temos um caminho super bem estudado, né? Antigamente, você precisava acreditar num guru, né? Ou em algumas técnicas. Hoje, entre filosofias milenares, neurociência, psicologia, está tudo muito bem traçado, né? O caminho. Agora, dentro das mentorias Ousia, nós trabalhamos um caminho que tem oito etapas, né? E começa muito por você entender esse desejo. O que é? Qual é o propósito? Qual é a ideia? E não estou falando, uma coisa, não. É a sua essência em tudo que você faz. Quem é você e aonde você quer chegar e realizar. Mas depois tem outra etapa que é, e o que você está fazendo? Porque muitas vezes as pessoas querem uma coisa e estão indo em outra direção, seja pela rotina, pelo que for. Depois tem outra etapa que é, eu quero isso, e como é que eu me sinto com relação a isso? Porque aí começamos a ver os paradigmas, e aí você deve se encontrar muito na questão da marca pessoal, que às vezes a pessoa não chega lá, não se sente lá, não consegue se posicionar como isso, né? Inclusive, para mim, isso foi uma das viradas de chave super importantes. E aí, uma vez que nós mapeamos isso, começa a transformação, que é, agora é de dentro para fora. Então, aí você precisa realmente entender quais são as regras do jogo. O quanto a sua mente, seu pensar, seu agir, o quanto você está criando, ou você está simplesmente passando pela vida e vivendo o que a vida te apresenta. Né? E aí se trabalha medo, se trabalha autoimagem, autoestima, porque são os fatores, como você deve ver também nas suas mentorias, que medos, autoimagem, autoestima são grandes bloqueios. Né? E não é só eu me amo muito, mas se eu não me vejo lá, nada feito, não dá. Então são questões, por isso que eu falo, muitas vezes me perguntam, mas você é mentora do quê? De que área? De qualquer uma, porque eu trabalho o ser humano. Então, de dentro para fora, não é mercado para dentro. Exatamente. A parte técnica, cada um fará do jeito que a sua atividade pede. Mas, independente se é executivo, se é atleta, se é uma pessoa que está buscando se conhecer mais, a questão é de dentro para fora e todo tem um caminho. Né? E esse caminho é que nós seguimos. Agora, todo esse caminho está dentro do Best of Me, que é a mentoria inicial, mas extremamente profunda. Acontece que muitas vezes, mesmo nessa jornada, nós temos pontos que estão muito mais amarrados no profundo, no emocional, né? Tem pessoas que trazem um histórico, a gente não sabe o ponto de partida, né? Nós sabemos que, estamos aqui e queremos chegar lá, mas aqui tem o quê? Né? Esse aqui está composto de qual história, de quais memórias, de quais emoções. Então, podemos precisar outras ferramentas. Né? Mas isso só vamos ver no caminho. Né? A questão é que temos que ter um caminho. Né? E esse caminho tem passos. E não dá para pular. Né? Temos que seguir todos eles. Rosina, dentro dessa jornada de elevação em nível de consciência, nós temos ciclos que a nossa humanidade vai passando. Hoje é muito mais fácil a gente falar em saúde mental,
e que você vai, inclusive, buscar um terapeuta, um mentor nessa área, um acompanhamento. Mas se você falasse isso há 20 anos, né, tinha gente que virava para você e falava, se você está indo no psicólogo, falava que você era louquinho, né, ou qualquer coisa, retardado. E aí vinham os mais diversos termos. E aí, bullying, muita gente, a gente vem da geração que bullying se combatia com bullying, né? Ou seja, um ofendia, o outro ofendia com briga, e o outro ofendia de volta, né? No colégio, ou seja, lá onde é que for. E onde é que eu quero chegar? A gente vê no Ocidente essa elevação do nível de consciência. E várias questões, né? 1 mês e meio eu estava palestrando no Japão, então quando a gente pergunta também no Oriente, para muitas culturas, quando começa a vida, as culturas por lá vão falar quando tudo isso passou a existir. Não, então no Big Bang não, mas para ter o Big Bang tudo isso também já existia em termos de matéria. Então, e quando que tudo isso acaba? Quando que é a morte? Quando tudo isso deixar de existir. Sim. E aí quando você vem por várias culturas ocidentais, quando começa a vida? Quando o esperma encontra o ovo. Não, então quando o bebê nasce. Ou então quando você se sente realizado e descobre o seu propósito de vida. E temos, né? Então, ou seja, outras linhas de pensamento. Mas algo que está cada vez mais claro é que o Ocidente está ficando cada vez mais oriental. Sim. Pela influência do Oriente Médio, pela influência aqui em termos de questões orientais que fomos buscar por meio das redes sociais e nos deram acessos. Se hoje é mais fácil a gente falar de saúde mental, qual é o próximo ciclo que você acredita que vem em termos de mercado, inclusive, quando a gente fala em elevação de nível de consciência? Olha, hoje é mais fácil, principalmente, e quando falamos, né, nas questões, nas ideias, nas filosofias de Oriente, né, eu estudo muito as questões da antiga Índia, porque a minha linha de meditação, de formação com o Deepak Chopra, traz os ensinamentos puros da Índia. Então, tem toda essa escola da unicidade, do não dualismo e tudo mais. Milenar. Milenar, sim. E como eu falei, antes ou você acreditava ou não acreditava e não tinha muito mais o que fazer, mas hoje a neurociência explica. Então hoje nós sabemos o que acontece quando você agradece, quando você perdoa, quando você medita, quando você está estressado. Então hoje não é mais uma questão de acreditar, hoje é um fato. Análise amostral, a dados. Exatamente. Então, é mais fácil adotar práticas, ideias de Oriente, porque hoje está provado, né? E o que eu acredito que seja o próximo nível é que nós vamos precisar ir mais profundo. E esse é um dilema. Hoje estamos muito acostumados a querer resolver na superficialidade, inclusive em termos de mercado, e quando se fala em saúde mental, continuamos querendo resolver as coisas proporcionando para o outro pequenos confortos de fora. Então, pode ter mais flexibilidade aqui, pode vir de tênis, pode, sei lá, essas coisas. E legal, mas isso não resolve o problema. Isso coloca um curativo e a pessoa acha que está melhor. Mas a real solução seria que cada um fosse para dentro buscar essa elevação de consciência. Um mundo que parece band-aids, né, para muitas vezes um machucado um pouco mais profundo. Exato. E existem estudos sobre a questão da consciência, né? Tem linhas que falam em 4 níveis, outras em 7, mas a questão é, a maior parte das pessoas ainda está num nível de consciência em que acredita de verdade que as coisas acontecem de fora. Ou pelo menos até onde elas chegam no limite delas. Então elas, não, eu consigo, eu vou fazer acontecer, mas chegou no limite e aí vira, porque as circunstâncias, porque fulano, porque tal coisa. Esse limite é mental. Esse limite é paradigma. No momento em que nós aprendemos a ir para dentro, a pensar de outra forma, saímos um pouco dessa identidade limitada e buscamos, por mais desconfortável que seja, por mais que
vamos ter que passar por caminhos que desconhecemos e que vão doer, mas esse é a única forma de chegarmos nesse outro nível. E quando chegamos nesse outro nível, que o que você falava, eu sei que é possível, não sei como, mas é possível, aí a chave só vira com disciplina. A disciplina aí se torna algo essencial. E como alcançá-la? Exato, por quê? Aí você começa a ver que você tem uma grande parte de pessoas que sabe muito, mas não realiza. Sabe de tudo, sabe tudo. A teoria está perfeita, mas não realiza. Então aí temos um gap enorme, né, que no Best of Me chama o gap entre saber e fazer. Que, aliás, é o módulo 2. É o gap entre saber e fazer. Explica aqui para sua câmera o que é isso. O gap entre saber e fazer é quando a pessoa tem todo o conhecimento, sabe exatamente por que acontece isso, por que aquilo, sabe o que quer, sabe o caminho, mas não faz, está prisioneira de outros hábitos, de outros paradigmas, então se frustra enormemente, porque não tem nada pior do que você saber que você tem a capacidade e não estar tendo o resultado. E às vezes o resultado é uma questão de disciplina, de você ter essa conversa com você e falar, olha, eu vou fazer assim, assim, assim. E às vezes são realmente paradigmas e crenças, questões emocionais que precisam ser trabalhadas e que te mantêm, infelizmente, num ciclo de insucessos. E isso é perigoso, porque todo sucesso ou insucesso está gerando uma marca emocional, um tipo de conexão neural. Então, se você repete muitos insucessos, acaba acreditando que não dá, que você não é capaz, que não é para você e assim por diante. Então, é muito importante que o quanto antes você perceber que tem algo te bloqueando, que você queira buscar essa transformação interior e saiba que é subconsciente. Então, não é uma questão de, eu vou fazer. Não, tem que ter metodologia, tem que saber como percorrer esse caminho. Rosina, uma das grandes dificuldades depois é que a pessoa ela descobre que ela tem teoria, mas não está encontrando a competência de realização, a gente traz para um eixo chamado a disciplina, Sim. Que faria com que ela se mantivesse consistente e, consequentemente, criasse uma marca, né? Ou seja, ficasse marcante, impactante, Sim. memorável pelo fato da repetição. Sim. Se a gente fala do seu hipismo, repetição, repetição, repetição. Se eu falo de jiu-jitsu, repetição. Sim. Sucesso profissional, repetição. Ok, mas como encontrar a real disciplina? Né? Como destravar isso? Né? Ou seja, essa é uma dúvida constante que muitos profissionais nos fazem em palestras, em mentorias, e lá vai. E eu gostaria da sua visão dentro disso. Sim. Claro que cada caso é um caso em a caos. É um conto diferente. Mas existe uma visão que as pessoas precisam vir para um nível de consciência para entender o que é a tal da disciplina. Sim, vou te dar uma definição que eu adoro, que é o do meu mentor Bob Proctor, com quem me formei no Thinking into Results. E ele simplificou muito essa questão. Disciplina é você se dar um comando e segui-lo. Ponto. É um compromisso com você. É diferente da motivação. A motivação te leva umas horas ou alguns dias a você querer fazer algo, mas a questão é você ter esse compromisso com você. E você vai poder ter esse compromisso com você quando você está vivendo o que você veio para viver. Quando você tem esse propósito, quando você tem um objetivo claro, é o que tem que ser feito. E quanto mais você conhece que não é sorte, não é azar, é causa e efeito. É sempre causa e efeito. Queira você conheça essas causas e efeitos ou não. No universo nada é, deu sorte. Não, não é assim. Podemos não conhecer todas essas leis naturais, mas existem. Então, já que é causa e efeito, vamos causar o nosso efeito. E é bem simples. Disciplina é você ter essa autenticidade com você, né? Se eu tenho como valor que cuidar do meu corpo é algo legal, então eu vou me alimentar direito. E tem muito a ver também com congruência. Essa congruência que eu falo muito nas mentorias do pensar, sentir, agir,
é essencial. Então, no momento que eu assumi um compromisso com você ou comigo, de que este é o meu caminho, eu preciso que meu pensar seja esse, que meu sentir seja esse, que minhas ações demonstrem isso. Porque senão caímos no gap entre saber e fazer. Eu vou saber, mas eu não faço. E muitas vezes eu vejo, até, às vezes quero falar com todo respeito, mas às vezes a gente vê, por exemplo, médicos que com certeza sabem o que faz bem, o que faz mal, mas que não se cuidam. Esse é o gap. É porque eles querem? Não, é subconsciente. Mas cabe a nós começar a olhar para isso e mudar. E isso vale para tudo, em todos os aspectos. E é claro, todos temos inconsistências. Eu sempre deixo isso claro. Não existe chegar lá, em termos de consciência. Existe evoluir, ver mais um pouquinho, ver uma sombra aqui, evoluir mais um pouquinho, e assim vamos. Rosina, dentro dessa construção aqui de conteúdo de enorme valor, que não tenho dúvida que vai impactar várias pessoas, e essa faz parte também da nossa missão de vida, a gente traz aqui um aspecto fundamental em termos de, ok, se eu quero ir para um outro nível de consciência, eu tenho que partir do pressuposto que eu tenho que fazer talvez algo diferente, se eu ainda não cheguei lá ou não comecei essa construção. Só que a gente vai ver muito charlatão de mercado. No Brasil a gente fala muito 171, muito milagreiro ou falso guru na web, querendo ensinar isso, mas de fato guiando aquele profissional num enorme risco. Sim. Né? E muitas vezes o efeito é o contrário. Quais foram os maiores absurdos que você tem visto aí no ambiente online nos últimos tempos, que você olha assim, tipo, caramba, Dal Bosco, não é possível que alguém falou aquilo. Sim. O que eu mais vejo é querer colocar em 5 passos ou 7 passos para transformações que são extremamente profundas. Não podemos nos enganar e enganar os outros. A mudança pode ser em um instante? Pode. Mas vai depender de toda a construção da pessoa. Então, é importante que se entenda o seguinte: grandes resultados requerem de grandes transformações. E pode ter os passos para uma primeira elevação, para uma fase 1, outros passos para a fase 2. Muita gente vende os passos únicos para solucionar de A a Z. E a falsa busca pela perfeição, que na verdade é uma visão unilateral. Exato. E outra coisa que eu acho que temos que ter muito cuidado, isso faz parte muito da minha busca e da minha visão. Eu tenho maior respeito por todas as questões que vêm do milenar. Entendo que hoje não existem sábios vivos, com a capacidade, a vivência de silêncio, que é da onde vem toda essa conexão, essa abertura de consciência realmente, sabe, para outros níveis de consciência. E o que eu vejo é que muitas vezes, principalmente na questão meditação, meditação para prosperidade. Não sei se tenha uma meditação para a prosperidade. Pode ser que tenha uma meditação que te conecte e desbloqueie aquele bloqueio que você tenha com relação à prosperidade. Você se torne próspero. Exato, mas assim, fazer uma meditação para a prosperidade, eu teria muito cuidado. Eu acho que nós precisamos entender, e o nosso interior fala. A questão é que as pessoas preferem, às vezes, a solução rápida. E a solução rápida pode decepcionar, né? Então, acredito que a questão é se manter na verdade. Eu sempre falo para todos os meus mentorados, alunos, o coração sabe. Se pergunte, sabe? Esteja de noite um pouco com você e se pergunte qual é o próximo passo, o que eu preciso fazer, o que eu preciso entender. Tenha uma metodologia ou alguém que te guia por uma metodologia séria. Graças a Deus hoje está tudo muito bem provado, né? Não temos riscos quase. De fato, eu trabalho muito com psicólogos, com psiquiatras. A própria classe da saúde está cada vez mais aberta com certeza. em se coindicar, né? Apesar de que ainda também existe, sim, né?
sim. Um pedaço, uma faixa ali que é mais possessiva. Tem alguns que são mais resistentes, mas eu tive muito privilégio, por exemplo, no momento até de atender uma neuropsicóloga, professora da faculdade, que ela entrou no processo achando que era realmente superficial e se deu conta que não, que existem ferramentas que realmente ajudam no mesmo propósito que a psicologia e a psiquiatria trazem. Né? Com a meditação, trabalho muito também junto a psiquiatras, porque a meditação nos proporciona um equilíbrio fisiológico que, de outra forma, é só remédio. Então, existem muitas formas nas quais podemos nos apoiar, né, com esse propósito, mas tem que ser responsável. Rosina, por que você acredita que ainda, e aí agora eu vou falar aqui em termos de Ocidente, há muito preconceito a respeito da meditação? Acredito que se associou a meditação a duas coisas: religião e um estilo de vida muito distante do que poderia ser as atividades executivas ou né, da nossa vida de Ocidente. E muito do que eu falo, embora, claro, eu estudei com as escolas super tradicionais da Índia. Porém, foi dado para o meu instrutor Deepak Chopra a missão, pelo Maharishi Mahesh Yogi, de trazer a meditação para o Ocidente junto de universidades. Então, o motivo pelo qual existe essa mistificação da meditação é porque se associou, né, à sua cultura de origem religiosa e de um estilo de vida muito mais desapegado do material. Mas, hoje, entendo que a nossa grande oportunidade é trazer essa prática que nos traz equilíbrio, que nos traz expansão de consciência, clareza mental, que nos conecta com quem nós somos e com o nosso propósito e tudo mais, para o nosso dia a dia. Por que não? Por que não trazer isso, fazer essa higiene, né? Eu falo muito da rotina sagrada, de falar, ok, vou cuidar do meu espiritual, vou cuidar do meu mental, e aí eu estou pronta para ir a cuidar do meu físico, seja do meu esporte ou das minhas coisas materiais, né? E eu vejo isso como um ganho enorme. Não é só meditar e não é só viver nessa correria. É se preparar bem, espiritual, mental e fisicamente, para ir atrás do sucesso, da vida, do que nós queremos realizar. Né? E assim unir, né? Integrar uma coisa que faz tão bem. Com 7 minutos de meditação profunda, você diminui os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse principal. 7 minutos. 7 minutos, meditação profunda. Não é que a primeira vez que a pessoa medita vai conseguir isso. Mas as pesquisas hoje mostram 7 minutos. E também tem muitos efeitos positivos na saúde. Mas se você vê hoje quantas pessoas estão estressadas, mesmo que seja num estresse silencioso, né, que é o antecessor de muitas doenças. Então, com isso já teríamos um ganho super importante, né? Rosina, olha só que interessante, porque atrás aqui da câmera principal a gente tem Andriele Pedroso, né? E que cada vez mais é uma estudiosa no Brasil e no exterior a respeito de biohacking. Sim. Né? Que é um termo mundialmente já conhecido, mas no Brasil até recente, né? Como hackear corpo e mente para aumento de performance. E dentro disso, esses dados que você traz alinham perfeitamente com o biohacking, né? Ou no Brasil, o biohacking. Sim. Ou seja, como é que eu posso, primeiro, entender as minhas potencialidades e minhas fragilidades, então, novamente, de dentro para fora e, consequentemente, impactar o mercado? Com certeza. Você trouxe aí outra linha da meditação que eu estudo, que eu estudei muito com Joe Dispenza, que é neurocientista, e que fala muito sobre a questão genética, né? A epigenética. Na verdade, a genética hoje não condiciona como se pensava antes. E tudo isso, através da meditação, pode ter enormes benefícios, né? Todo o nosso corpo
obedece muito bem à nossa mente e aos estados meditativos, onde naturalmente tudo se alinha. E acredito que, sim, dentro da questão do mercado, acho que ainda tem bastante mais resistência para essa questão da saúde, pelo menos me parece, né? Talvez a Andrea ele tenha mais informação, mas ainda tem um pouco de resistência em acreditar nos efeitos da meditação para esse biohacking. Provavelmente porque nem todo mundo consegue, né? Não é que você começou a meditar hoje e amanhã já está assim. Mas se você vê nos programas do Joe Dispenza, se chega a níveis de meditação onde tem a cura espontânea de doenças seríssimas, né? Então, a possibilidade está aí. A questão é o quanto nós vamos, né, nos dispor a trilhar esse caminho. Né? Olha que frase fantástica. A possibilidade está aí. E dentro de possibilidades, agora eu trago a nossa conversa, inclusive, para a Rosina Camarote em si. Né? Quando que foi o ponto de virada na sua vida? No sentido de, foi uma situação que aconteceu, foi um ecossistema que já estava se montando por anos na sua vida, e simplesmente você tomou uma decisão, alguma cena que você presenciou ou sentiu na pele que falou assim, cara, eu tenho que ir para um outro nível, né, aqui dentro, para de fato eu conseguir me mudar e depois aí sim com propriedade mudar os outros, que você faz de forma excelente aí nos últimos anos. Foram duas coisas. Bom, a primeira, quando eu era muito nova, né, a questão do hipismo, mas aí ainda eu meditava 2, 3 horas por dia e não tinha outras preocupações, nem, sabe, ainda era tudo muito inocente, vamos dizer. Mas teve outro momento da minha vida em que estava tudo bem de fora, sabe, aquela coisa de fora está tudo bem. Eu trabalhava aqui no Brasil, uma empresa do meu pai, risco zero, né? Porém, eu estava muito angustiada com esse futuro, né? Essa angústia de como será que eu vou dar conta? Sabe, esse estresse silencioso que não dava nem para explicar, nem para comentar com ninguém, porque não tinha motivo, mas era dentro. E aí eu comecei a estudar de novo. Falei, não, agora preciso resolver isso aqui, porque de novo era algo dentro de mim, nada fora, era dentro. E eu fiz toda a meu processo com Bob Proctor no Canadá. Depois eu decidi que eu queria ensinar, mas estava quietinha no meu canto. Sabia tudo, mas não estava exercendo nada. E numa conversa com umas amigas, eu ouvindo as dores delas e também não tendo muita liberdade para falar, olha, é isso, é por aqui, mas foi muito mais forte do que eu. Falei, olha, eu entendo o que está... Eu entendi o que está te acontecendo, eu preciso falar com você. E aí começou como um grupo de amigas, né, sem nenhuma pretensão, né, porque eu me identifiquei muito com essa dor, né, da incerteza, do amanhã, de que vai dar certo, de que não vai, de que vai faltar, de que não vai. E assim começou. E aí eu falei, não, eu sinto um prazer tão grande, a coisa flui tanto, eu estou tão disposta que isto tem que ser a minha entrega. Tem que ser. Não tem como não ser. Tem que ser, e eu vou me preparar cada vez mais. E aí veio a questão da meditação de forma mais formal, sabe? Eu fui atrás de todas as certificações que eu acredito demais, né? Gosto muito da fonte, não gosto muito de coisas, sabe, que não tenham todos esses fundamentos. E aí foi quando eu realmente decidi, ok, isso vai ser também um caminho dentro da minha vida. Rosina, quando a gente pega a sua trajetória profissional, talvez há aspectos que você teria feito de modo diferente. E, consequentemente, isso acaba gerando reflexões para quem está nos vendo ou nos escutando. Não significa que eles terão que fazer diferente se estivessem aplicando do mesmo modo que você vai listar. Mas, no seu caso, você teria feito algo distinto do que praticou? Teria. O que, por exemplo? Aliás,
hoje, com o conhecimento de hoje, eu teria, mas na época não tinha essa consciência, né? Então, quando eu estava estudando com Bob Proctor, Isso na Índia? não, no Canadá. Canadá. O Bob Proctor é super sobre o mental e é muito sobre prosperidade, sabe? Sobre fazer acontecer grandemente, exponencialmente. E eu sempre... Eu tinha esse bloqueio, puxa, será que é tão legal buscar só a prosperidade, buscar só... Então, eu não me permiti, talvez, acreditar em mim nesse momento com a velocidade que eu gostaria que tivesse sido. Então, eu demorei mais tempo. E a prosperidade ali era financeira, de fato, em si? Não só, de mas de recursos? reconhecimento, Ótimo. de você se expor, de você aparecer, de você se permitir brilhar, sabe? De você se permitir Ser plenamente, sim, a sua marca pessoal. Ser aqui eu, sabe? Se dar esse passo. Então, eu demorei para fazer isso e até hoje vejo, né? Tem uma menina que começou junto comigo e que ela é incrível, ela é irlandesa. Ela é sensacional. Ela tomou mas teve uma trajetória que, assim, demais. Eu falei, poxa, eu estava na mesma turma, podia ter sido assim de rápido, né? Mas faltou aqui dentro. Então, por isso que eu sou tão insistente com resolva dentro. Nunca vai ser algo de fora, sabe? Até as oportunidades vêm diferente quando você está aberto para vê-las, né? O meu Bob Proctor falava sempre, não adianta você estar no lugar certo, na hora certa, se você não sabe que está. Não é? E isso é consciência. É você saber aproveitar esse momento, né? Então, se permita. Talvez todo o meu bloqueio estava no se permitir brilhar, se permitir ir além, sabe? Se coloque para fora, né? E eu acho que hoje eu consigo me colocar dessa maneira. Ainda, eu sempre digo, em mim, esse vai ser o trabalho permanente. Outra coisa que eu falo sempre, não existe chegar lá, é um trabalho para sempre. Para sempre. E qual é o ponto de maior realização na sua vida que você fez até hoje? Maior realização, acho que meus filhos, 2 queridos, o Caetano com 15 e o Fernando com 16, agora neste momento. Grande realização. Fase tranquila de se lidar, né? Olha, eu devo dizer que são... Controle eles, por enquanto, a gente nunca sabe. Está começando a adolescência, né? Mas são 2 queridos. Grande realização ter treinado com Nelson Pessoa. Muito, assim, foi realmente o meu grande objetivo e eu cheguei lá e vivenciei isso, aprendi muito. Essas experiências, acho que não se compram na esquina, né? São coisas que mudam completamente a nossa visão de mundo. E hoje estar vivenciando todo este processo na Ósea, trazendo tudo isto, sendo muito útil também todos esses conceitos no CEPA, nesse grande projeto, inclusive com meu marido, que meu marido também é coach, e além de educador físico, e enfim, muito ligado ao esporte de várias formas, e trabalhando, né, com atletas, com executivos. Isso é uma grande realização. A cada vez que a gente pode compartilhar algo e tocar o coração de alguém e libertar uma coisa, eu acho que é impagável. É impagável. Rosina, você conviveu e aprendeu com Nelson Pessoa. Sim. Em termos de... E aí a gente pega, né, a grande massa, claro, só ouviu citação sobre o nome dele. Sim. Mas não teve a oportunidade que você teve. Uhum. Tem pessoas que a gente acaba cruzando na nossa vida pessoal e profissional e que a gente sabe que aquelas pessoas realmente têm um brilho diferenciado. E essas pessoas se transformam em marcas pessoais marcantes, memoráveis, impactantes. Sim. No caso do Nelson, o que
o fazia realmente ser diferenciado? Porque marcas pessoais estão na diferenciação. Com certeza, com certeza. Olha, uma das coisas que me marcou dele é a autorreferência. E isso faz parte de todo líder. Ele não estava seguindo ninguém, ele estava seguindo a ele mesmo. E uma das coisas que eu perguntei, porque a primeira vez que eu fui para a Europa, eu só pude ficar 3 meses porque não tinha o passaporte europeu, né? Depois eu vim, fiz, etc. Então, primeiro foram 3 meses, voltei, depois eu fui para ficar. E na primeira vez, a minha preocupação era, e agora, né? Eu estou aqui no top, e aí eu volto para o Uruguai. E aí, vou me perder? E ele falou assim, olha, você sabe que você, de repente, estuda, né, de grandes livros e tal, mas esses livros foram escritos por alguém que pensou. Então, pense e mantenha o respeito pelo cavalo e sempre a disciplina. É isso. Respeito pelo cavalo e a disciplina. E vá. Abra caminho. Então, isso foi muito marcante, porque realmente era a única coisa que eu podia trazer de volta. Né? Ok, o que eu faço agora? Voltando para um lugar que até hoje é muito para trás. O Uruguai é muito para trás em termos de hipismo, né? Até por questões de investimento. Justo. Então, era uma grande preocupação que ele, com maior maestria, falou, olha, você não precisa seguir ninguém. Siga você, mas com respeito. Respeito pelo cavalo é algo que sempre estava muito presente nele. Mas essa questão, ele não estava seguindo outros, estava seguindo a si mesmo. Pessoal, e é com essa inspiração que a gente encerra este episódio fantástico em termos de conhecimento humano. Se esse tipo de conteúdo não lhe causar, né, reflexão, não lhe causar uma motivação para você começar a buscar se ouvir, e para depois buscar a ferramenta, depois buscar a mentora, depois buscar realmente o que pode lhe elevar para um outro nível, um outro patamar, sua vida pessoal e profissional, aí talvez é a hora de você revisitar vários outros aspectos, porque conteúdo que teve aqui nessa hora é mais do que o suficiente para você dar o primeiro passo. Rosina, muito obrigado, parabéns, todo o trabalho feito na Ouzea, todo o trabalho feito na Cepa. Um abraço para o seu pai também, para o seu esposo, para os seus filhos. Continue brilhando, inspirando. E como eu costumo dizer, é só o começo. É só o começo. Muito obrigada, muito obrigada.